Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ModulaCast, o podcast da Clínica Modulador. E hoje nós temos uma convidada muito especial, quero apresentar a todos, é a nossa querida paciente Hannah. Ela veio aqui para mostrar a todos, né, como é a vida antes, com as crises de enxaqueca e depois de conseguir ter suas crises de enxaqueca melhoradas. Hannah, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Me conte um pouco quem é você, quem é a Hannah, o que você faz. Conta um pouco aí da sua história. Bom, meu nome é Hannah Stephanie. Eu acabei de me formar na faculdade, sou bacharel em Direito. Trabalho como auxiliar jurídica ainda. Eu faço alguns vídeos no Instagram, no TikTok. Quem quiser me siga lá, inclusive. E é isso, basicamente. Conta pra gente qual é o link do usuário lá do TikTok. Bom, meu usuário no Instagram é Hannah_Stephanie e o meu usuário no TikTok é _Hannah Stephanie, tudo junto. Quem quiser, me siga lá. Coisa boa, né? E temos aqui outro convidado também muito especial, o Dr. Armando. Ele é médico, faz parte do corpo clínico da Modulador. Gosta muito, né? Já trocou muita figurinha aqui. Gosta muito de tratar pacientes com dor crônica, enxaqueca, fibromialgia. Doutor Armando, como é a sua... Como você enxerga assim, a melhoria quando a gente está fazendo um tratamento e o paciente se liberta da dor? Qual a satisfação que você tem em poder estar participando desse caminho? Então, boa noite. Esse caminho é o caminho que eu escolhi, né, para seguir. Cuidar realmente do paciente, tirar a dor do paciente é algo gratificante. O paciente às vezes chega com dor e já com desespero, né, sem saber como vai ser, e acaba que a gente consegue aliviar, pelo menos inicialmente naquele momento, e depois, com o passar do tratamento, a gente percebe mudanças de vida mesmo no próprio paciente. Então a gente vê que a gente modifica vidas, né? Não só trata de dor, a gente modifica a vida do paciente como um todo. E isso é muito importante e muito gratificante. Acho que esse é o principal fundamento da medicina, né? Acho que eu encontro a minha essência nesse tipo de tratamento. Que maravilha, né? Hannah, conta pra gente aqui sobre sua enxaqueca, né? Quando você começou qual idade que você começou a sentir as primeiras dores? Quando que você recebeu o diagnóstico, né? Como é que foi sua busca de médicos ou até não médicos também? A gente sabe que às vezes o paciente busca tratamentos em várias possibilidades, né? Em várias situações distintas, né? Às vezes não só em clínicas. Como que foi sua história, se até você descobrir que tem enxaqueca e depois de saber que tem enxaqueca, como que foi conviver com ela? Então, a minha enxaqueca começou quando eu tinha uns 12 anos aproximadamente, muito nova. A minha mãe também tinha várias crises e meio que passou para mim, né? Então, descobri muito nova porque eu tinha crises muito fortes de dor de cabeça e eu dava enjoo, desmaiava às vezes. Era bem forte mesmo. E eu ia no hospital e aí tinha aquilo, é só uma dor de cabeça. Vai passar. É só uma dor de cabeça, né? Vai passar. E aí tinha Como se não fosse nada, né? Exatamente. E tinha aquela história de tomar remédio na veia, passa, melhor e vai embora. É isso. E aí, por muitos anos foi assim. Até que teve um dia que eu passei muito mal. Tive uma crise muito forte de enxaqueca em casa. E eu comecei a ver tudo preto, quase desmaiei. E minha mãe me levou no hospital. Lá no hospital, a médica do pronto-socorro, ela se preocupou muito comigo, fez todos os exames, assim, possíveis. E depois disso, eu comecei a consultar com ela, a neurologista mesmo. E ela foi e diagnosticou a minha enxaqueca. Falou que a gente ia começar um tratamento por meio de remédios, de medicações. Comecei a tomar os remédios e tal. Deu uma melhorada por um tempo, porque era uma medicação mais forte.
Só que as medicações você vai tomando, o corpo vai acostumando. E quanto mais você toma, mais o corpo precisa de uma medicação mais forte, né? Então, não estava resolvendo tanto essa medicação. Até que eu só larguei de mão. Falei, não tem tratamento e é isso. E aí eu tinha umas crises, assim, mais tensionais. Tipo, quando eu estava muito estressada, muito ansiosa. E quando eu tinha essas crises, eu simplesmente ia no hospital e tomava medicação na veia, Sim. só isso. E aí, quando eu tomava essa medicação, eu voltava para casa melhor, dormia e tal, mas no outro dia já estava com crise de novo, era horrível, assim, era uma situação muito ruim. E eu até brincava, quando eu estava melhor, eu brincava que eu batia ponto no hospital, porque todo santo dia eu estava lá, tomando remédio na veia para passar essa enxaqueca. Bacana. Doutor Armando, na sua experiência, né, igual a Hannah comentou, de iniciar com medicamentos e depois o medicamento não... Chega um ponto que ele para de fazer efeito e o paciente acha melhor até abandonar o tratamento pela falta de eficácia. É muito comum dentro do consultório, né? Como é que você tem enxergado isso? Sim, na verdade, a maioria dos pacientes nossos chegam aqui por falha de tratamento, né? Eles fazem vários outros tratamentos e chegam já desiludidos, achando que não tem mais tratamento, que tem que conviver mesmo com a dor, até que ocorre de conhecer a nossa clínica, né? Que a gente mostra um outro aspecto para eles, que não é só a dor, nós também temos o alívio e temos outras formas de tratar, né? Porque a enxaqueca é uma doença crônica, nós lembramos nossos pacientes sempre disso. Então, é uma doença genética que nós podemos controlar. Não tem cura, não, mas nós precisamos sentir sempre essas dores, igual a Hannah falou, de ir sempre no pronto-socorro, essas dores que tem que tomar várias medicações na veia. Não, nós podemos controlar para que a gente use o mínimo possível de medicamento, né? E mostramos isso para o paciente através dos nossos tratamentos. Nós temos vários protocolos, né, na clínica que ajudam esses pacientes que estão desiludidos mesmo com as dores. Já estão realmente cansados e não veem mais saída, não veem solução. E a gente, como especialista em dor, né, em enxaqueca, a gente enxerga como uma derrota quando o paciente vai ao pronto-socorro. Uhum. Porque a enxaqueca existe, ela é genética, né, ela é hereditária. Muitas pessoas acham que ela é alguma coisa que está fazendo errado, por isso tem enxaqueca. As pessoas realmente não encaram como uma doença. Quando a gente faz um tratamento, a primeira coisa é tirar o paciente do hospital. Porque olha só, o paciente está morrendo de dor, né? Está quase desmaiando, né? Agora você comentou. Vai para o hospital, tem que ficar esperando, aí tem barulho, tem claridade, tudo isso incomoda o paciente, tem enxaqueca. O último lugar que o paciente quer ir é para o hospital. Ele queria ficar quietinho em casa. Se ele tivesse um remédio que funcionasse, isso estava já de bom tamanho. Mas, Ana, eu estou curioso com uma coisa. Você chegou a pensar em abandonar o tratamento por falta de eficácia, uhum, né? O que te fez buscar novamente um tratamento? Então, foi essa questão de estar indo ao hospital todo dia, né? Eu parei o tratamento mesmo, eu cheguei a parar o tratamento porque eu estava tomando muito remédio e não estava adiantando, eu tinha crises constantemente. Só que aí, depois de uns anos, eu comecei a ter essas crises fortíssimas e, assim, todos os dias. E aí, o meu pai ficou, assim, desesperado. Ele falou, pelo amor de Deus, busca alguma coisa, porque não dá. Não tem como você ficar indo no hospital todo dia só para tomar remédio. E aí, foi em uma volta do hospital que eu estava passando e vi uma placa da clínica. Olha. Foi. Eu vi uma placa da clínica e aí eu vi lá, tratamento de dores crônicas e dor de cabeça. Eu falei, nossa, às vezes compensa, vamos ver. E aí eu entrei em contato quando eu cheguei em casa, marquei o mapeamento de dor e vim assim, despretensiosa. Falei, vou lá ver, mas se eles vão me passar um remédio. Você já viu com uma falta de confiança pelas experiências prévias? Sim, pelas experiências passadas. Assim, eu falei, vão me passar um remédio, mas é isso, vai que funciona. Também vou lá apostar. E aí eu fiz o mapeamento. No primeiro dia já conheci o Dr. Armando. O Dr. Armando me explicou direitinho todos os tratamentos que eles tinham aqui na clínica. E aí eu falei, não, eu vou dar uma chance.
vai que realmente funciona. E tem funcionado muito bem. E o que te chamou a atenção assim, no primeiro atendimento? O que te fez acreditar mais que é possível ficar bem? No primeiro tratamento, o Dr. Armando me acolheu muito bem. Ele me explicou, né, que a enxaqueca é uma dor crônica mesmo, porque as pessoas não tratam como doença, né? Enxaqueca é uma doença. E ele me explicou direitinho e também falou de todos os tratamentos detalhadamente. Tipo, esse tratamento aqui funciona desde que faça isso, desde que cumpra certinho o tratamento. Enfim, ele me explicou muito detalhado e eu senti muita confiança. E aí, desde então, tem sido muito bom para mim. Coisa boa. Doutora Armanda, a Hannah comentou um tópico muito interessante, que é a educação em dor. Né? A gente sabe que educar o paciente no que é a doença, o caráter genético, que precisa de um tratamento, tirar a culpa do paciente. Assim, a culpa não é de que a sociedade coloca que o paciente com enxaqueca está fazendo alguma coisa errada. Você está com enxaqueca porque você fez tal coisa. Não, a sociedade ainda não está educada que é uma doença. A gente vê isso com e a gente tem estudos científicos que comprovam isso, né? Como que você enxerga, doutora Armanda, a educação em dor lá dentro do paciente trazendo resultado, como a gente está vendo aqui com a Hannah? Então, doutor, a gente observa muito nos pacientes, não só aqui como fora, né? Nós observamos que falta um pouco de conhecimento mesmo, de conhecimento do que é a doença dele, o que pode causar. Todo mundo acha que uma enxaqueca, por exemplo, é só uma dorzinha, mas é uma doença que tem risco até de morte, né? Igual eu sempre explico para meus pacientes. E a gente tem que conscientizar tanto os nossos pacientes, como conscientizar também os nossos colegas, que muitos também desacreditam no trabalho, infelizmente, por falta de conhecimento, porque vivem cada um na sua bolha e não abrem espaço para os novos conhecimentos. Muitas vezes não conhecem e só criticam, né? Então, antes mesmo da gente começar um tratamento, eu acho importante a gente explicar para o paciente o que ele tem, a realidade dele, sendo sempre sincero com o paciente, explicando a verdade para ele e colocar para ele as situações, mas também trazer o que nós podemos trazer de tratamento, né? O que nós podemos trazer para ajudar eles. E quando a gente vê um paciente como a Hannah, que chegou com muita dor, não podia nem tocar na cabeça dela, fazer um mapeamento da dor dela, era, nossa, todos os pontos positivos. E hoje a gente encontra ela maquiada, se arrumando para sair, ou então ela poder ir num show, poder tomar, sei lá, uma cerveja com os amigos, coisa de jovem, 23 anos, né? É muito gratificante, porque ela está na melhor fase da vida dela, e ela estava perdendo isso o sábado, o domingo, a sexta-feira à noite no pronto-socorro, né? Então, hoje ela aproveita esses dias em outros ambientes que é próprio para a idade dela, né? Isso é muito importante. Isso traz para a gente um agradecimento, né? Da própria situação de poder ajudar e resgatar toda essa confiança, né? Sim. Isso é muito importante para a gente como médico. É muito gratificante. Muito. E, de fato, educação em dor trata. Educação Sim. em dor é terapêutico. A gente vê isso todos os dias. Acho que a gente passa mais tempo no consultório, né, doutor Armando? Mas quebrando falsas crenças. Né? O tempo que eu gasto quebrando falsas crenças, a paciente acredita que aquilo funciona. Sim. E é uma falsa crença. A gente chama isso de nocebo. Existe o placebo. Quando você toma um comprimido de farinha, existe um nocebo, uma crença que você acredita que aquilo funciona. O tempo que a gente passa quebrando nocebos é muito grande. Agora você comentou um tópico importante, interessante sobre incapacidade, né? Hannah, como que você enxerga assim, na pele de uma pessoa que sofre muito com enxaqueca, né? Você percebe assim, uma falta de credibilidade assim, de conhecidos, amigos, até familiares, achando que a enxaqueca é uma frescura, né? É só uma dor.
Tem estudos que mostram e comparando uma crise de enxaqueca ao nível de incapacidade de um paciente tetraplégico. São pesquisas científicas, né? Como que você fala, como que você está aqui para dizer isso, né? Como que você se sente no meio de uma crise de enxaqueca? Qual o grau de incapacidade? Então, você tinha me perguntado se as pessoas da minha família, amigos, tratam isso como uma mera dor de cabeça, e tratam sim. Muitas vezes eu falava que estava começando uma crise de enxaqueca, porque a gente sabe, né, que está começando. E aí eu falava, nossa, tô começando a ter uma crise de enxaqueca, vai ficar muito ruim. E as pessoas simplesmente, não, é só uma dor de cabeça, vai passar. Toma um remédio, vai passar. E não era assim, dor de cabeça é muito incapacitante mesmo. Eu cheguei em uma fase que simplesmente eu tinha que dar atestado, assim, de uma semana no serviço. E os meus chefes ficavam tipo, como assim você tá dando um atestado de 5 dias por uma dor de cabeça? Assim, era uma loucura. Mas é uma dor que eu não sei explicar. É uma dor muito pulsante. Dói muito. E você só quer ficar ali quietinha, isolada do mundo ali, no escuro, porque não pode ver luz, não pode ver barulho. Então você quer ficar ali guardada do mundo. E a dor não para de jeito nenhum. Então, assim, é horrível. E é uma dor que realmente incapacita de fazer tudo. Tudo. De fato, é uma doença estigmatizante, né? As pessoas que convivem, né? Tem um estudo que mostra que metade dos cônjuges não acreditam na dor do companheiro, da companheira, né? É um dado muito expressivo, assim. Imagina os colegas ou de trabalho, né? Que às vezes não tem um laço tão próximo, né? E a gente sabe que incapacidade leva também a perdas também de momentos de lazer. Sim. Algum momento você se percebeu assim, negando convites? Sim. Assim, vamos numa festa? Não, hoje eu tô bem, tô sem enxaqueca, mas vai que no dia eu vou ter um barulho, vou dormir mais tarde e vou ter uma enxaqueca. Então, para não ter o medo de ter enxaqueca, você negou convites. Você experimentou isso? Com certeza. Também já teve vezes de, por exemplo, me convidarem, vamos ali passar um dia no clube. E eu sempre fui muito assim, porque quando eu saía no sol, o calor, eu não sei dizer, mas eu ficava com muita dor de cabeça. E aí eu já pensava, poxa, mas eu vou ficar no sol, vou ter enxaqueca, vai ser ruim. Aí eu falava, não, tá tudo bem, vou ficar em casa mesmo. Em viagens também, já perdi dias de viagem por enxaqueca, que eu tive que ir na farmácia e comprar assim, um monte de remédio, tomar tudo na viagem e ficar lá dormindo, porque eu não aguentava. E assim, perdi momentos bons, né, com a minha família e tudo mais, por conta da dor. Bacana. Eu me lembrei de uma paciente, no comecinho do tratamento, igual você tá com o Dr. Armando, que todas as vezes que ela viajava, a família já sabia. Os 3 primeiros dias era de adaptação, não havia programação, não tinha o passeio, nada se contratava, eram os 3 dias para recuperação da enxaqueca. E no primeiro mês de tratamento ela tinha uma viagem para Ushuaia, né? Que ele já se programou. Aí quando ela chegou lá, não teve enxaqueca. E a família estava sem programação. Não tinha nada para fazer. Porque se esperava que ela estivesse de cama e ela estava bem. Ela ficou tão satisfeita por ter feito uma viagem e não ter perdido os 3 primeiros dias de dor. Parece ser tão simples assim, mas um nível de liberdade que o paciente conquista quando consegue um tratamento é impressionante, né? É uma qualidade de vida muito alta que a gente ganha, de verdade. Bacana. Ana, agora me conta, como que está sendo esse tratamento que você está realizando agora? O que está sendo diferente? A que você atribui ao tratamento está dando certo? O que você comentaria do tratamento que você está executando agora? E por que você acha que está dando certo? Então, eu tenho certeza, né, que está dando certo, porque eu estou tratando há 1 mês e meio, mais ou menos. E simplesmente eu não tive mais daquelas crises que eu queria só me trancar no quarto e ficar quietinha, sem barulho. Nunca mais tive essas crises. Eu tenho agora uma dor de cabeça bem, bem tranquila, com bem menos frequência. A gente está conseguindo ajustar esse período.
E as crises, assim, não vêm forte do jeito que era. Vem uma dorzinha de cabeça que se tomar um remedinho agora, passa. Em questão, assim, de 30 minutos. E, assim, melhor coisa que tem. Eu tô fazendo o tratamento de bloqueio anestésico, bloqueio da dor, né? E como é que é? Explica pra gente, por favor, doutor Armando. Então, o bloqueio anestésico, quando a gente faz o bloqueio anestésico, a gente faz uma dessensibilização cerebral pela dor periférica, né? A gente aplica naqueles pontos gatilhos anestésico, fazendo com que o anestésico percorra pelas fibras nervosas até chegar no cérebro para dessensibilizar a sensação de dor. Então é como se a gente estivesse bloqueando essa sensação que o cérebro gosta de ter, né? A dor é um sentimento que o cérebro gosta, tanto é que ele procura uma forma de se apresentar essa dor para ele. Então a gente faz esse estímulo, até porque também esses nervos periféricos eles estão bem sensíveis, né? Então basta qualquer estímulo para eles poderem começarem a se manifestar, né, com a dor, né? Porque os nociceptores ficam ali esperando um estímulo. Chegou o estímulo, ele já passa para o cérebro, né? Então a gente faz esse bloqueio lá na ponta. Aí, como a gente usa anestésico, o primeiro momento que o paciente sente é a anestesia local mesmo. Então, por isso que a gente consegue bloquear a dor bem no momento que ela está acontecendo para o paciente. Só que o objetivo final nosso é a dessensibilização. Por isso a constância do tratamento é muito importante. Por isso que a gente pede para o paciente vir durante o primeiro mês, uma vez por semana, para depois a gente ver e começar a espaçar de 15 em 15 dias, a depender de como estiver sendo as crises do paciente. Igual no seu caso, nós já estamos conseguindo espaçar para 3 semanas, né? Porque tem 3 semanas que você já não vai. Então a gente está conseguindo já espaçar, até chegar no ponto que você vai uma vez por mês e depois a gente fica só aguardando como vai ser, né? A gente só vai fazer o tratamento, ou a gente vai fazer tratamento, a gente vai fazer só a manutenção, certo? Sim. Mas esse é o fundamento do bloqueio anestésico. Bacana. Ana, como que foi a sensação de receber o bloqueio? No momento que você fez a primeira vez, estava com dor, estava em crise? O efeito foi rápido? Alcançou um alívio bom? Como é a sensação de estar com uma enxaqueca e receber esse tratamento do bloqueio? No dia que eu vim aplicar aqui pela primeira vez a anestesia, eu tinha tido uma crise um dia antes. Então estava bem dolorido, né, os principais pontos. Geralmente eu sentia muita dores na sobrancelha e aqui na lateral. Estava bem dolorido e eu fiquei um pouco nervosa porque simplesmente é um tratamento com agulha, né? Sim. A gente fica meio receoso, mas sem dores, gente, indolor mesmo, tratamento muito bom. E foi assim um alívio instantâneo porque é um bloqueio com anestésico, então você não sente nada, tá tranquilo. E quando eu voltei pra casa, já tava começando a voltar ao normal, mas aquela sensação de que a dor não vinha mais, sabe? Não vinha mais. Bloqueada. Tava bloqueada mesmo, é isso. Que coisa boa, né? A gente fica muito satisfeito, né? Que o bloqueio é um tratamento muito bom, né? Eu sou um fã assim restrito do bloqueio, né? Eu já faço ele há mais de 10 anos. E assim, é muito gratificante quando o paciente às vezes chega morrendo de dor, tá com o olho fechado, não consegue nem abrir os olhos, a gente faz o bloqueio e o paciente de repente abre os olhos, nossa, agora eu estou enxergando, estou podendo mexer a cabeça, estou conseguindo levantar, estou conseguindo, a paciente faz o teste assim, assim. Ele chacoalha a cabeça, mas não tá doendo. Às vezes o paciente acha que a gente fez bruxaria. Assim, mas assim, o remédio não funciona, eu vim aqui
e a dor. E tem comprovação científica, porque tem um estudo muito interessante. O título do artigo é assim: o que acontece nos primeiros 5 minutos após bloqueio? Quando a gente faz um bloqueio, o paciente tem um alívio drástico da dor, ele tem um alívio drástico da fotofobia. Então, por isso que às vezes ele, depois do bloqueio, enquanto ele está, após a aplicação, ele está ali, né, voltando na cadeira, tudo, passa ali aqueles 5 minutinhos finais que a gente está conversando com o paciente, fala, nossa, agora eu estou conseguindo olhar para a claridade. Ele chega com o olhinho fechadinho assim, né? E melhora a sensação de alodinia. Né? O que é alodinia? É quando toca, parece que você não pode nem encostar a cabeça, não pode nem prender o cabelo, nem colocar uma tiara. Às vezes até o óculos do paciente se sente incomodado ali da presença dele. E o bloqueio é capaz de, em 5 minutos, aliviar todos esses sintomas. Então, de fato, é um tratamento assim que eu sou muito adepto. Você tem achado que o bloqueio tem sido o diferencial no seu tratamento? Acho que sim. Como eu tinha falado, eu tinha muitas crises, muitas dores. E depois do bloqueio, realmente, eu chego no consultório e o doutor Armando fica pegando aqui nos pontos onde eu tinha muita dor. E aí eu falo, não tô sentindo mais nada. Os pontos desapareceram. Desapareceram. Com o decorrer dos tratamentos. Sim, de verdade. Ele pegava assim na minha sobrancelha, faltava morrer. Faltava, nossa, tá doendo muito. E agora ele aperta aqui e eu falo, nossa, que paz. Tá muito, muito tranquilo. O tratamento com bloqueio realmente resolveu muito as minhas dores, porque eram muito, como é que fala assim, por fora, era muito superficial. Sim. Aqui. Quando você triscava, doía muito e agora resolveu completamente, assim. Tô bem de verdade. E uma outra coisa do tratamento da Hannah, que é válido a gente comentar, né, é que ela não acreditava em medicamento oral. A Hannah não acreditava em medicamento oral, então a gente nem... Ela tinha passado por esse trauma, sim, né? De abandonar por ineficácia. Sim. Né? Então, nós optamos por nada medicamentoso oral. Então, por isso nós optamos juntos pelo bloqueio anestésico associado à modulação na dor. Certo? Com os nossos fisioterapeutas. Então, isso foi muito, muito importante também, porque é associado aos bloqueios, a modulação da dor, que ajudou também ela a respirar, a sentir, né, quando estiver começando a sentir dor, fazer técnicas de respiração para poder controlar. Às vezes estava ansiosa com alguma coisa. O pessoal da fisioterapia ajudou muito a Hannah nisso também. É bom lembrar, né, Hannah? Sim, com certeza. Foi um diferencial muito bom também. Porque a gente optou por não utilizar nenhum método oral de medicação. Por isso que a gente já... É muito comum isso no consultório. Os pacientes assim, doutor, eu não quero tomar remédio. E, de fato, existe uma pesquisa assim, muito grande. Mais de 100 mil pacientes avaliados. É que os tratamentos orais da enxaqueca eles têm que ser feitos por 1 ano. 80% dos pacientes não conseguiram completar 1 ano de tratamento oral. Então, não é questão da Hannah, não é questão do perfil de pacientes, é o perfil do método de tratamento. Só 20% conseguem completar um ciclo de tratamento. Então, a gente olhando esse dado científico, a gente precisa de ter opções não medicamentosas mesmo para conseguir fazer um tratamento para que você se sinta satisfeito e fala, esse tratamento está funcionando, né? Exatamente. Agora, quando o Dr. Armando comentou do bloqueio, assim, vou colocar uma agulha na sua cabeça, né? Como que você recebeu inicialmente esse tratamento e quais foram os seus medos e por que você decidiu fazer esse tratamento? Isso antes de receber a aplicação. Porque a gente sabe que depois que o paciente recebe, nossa, era só isso. Eu fiquei com tanto medo. Como que você vê esse... você já tinha ouvido falar sobre o bloqueio? Foi uma coisa muito nova. Conta um pouco assim, do que você sabia e depois de entender, o pré-aplicação e o pós-aplicação. Eu nunca tinha escutado falar desse bloqueio, na verdade. E... quando eu saí do consultório, eu falei, não vou aplicar. Não vou aplicar, tá louco? Colocar uma agulha na minha cabeça? Não vou colocar. E aí eu fui pesquisar sobre. Pesquisei lá o bloqueio anestésico, aí eu fui lendo as notícias, fui lendo
os relatórios dos médicos, né? E eu vi que realmente era eficaz. Porém, eu tava com muito medo mesmo de doer. Aí eu cheguei no consultório e falei, doutor, acho melhor não, porque é uma agulha, né? A gente fica com medo mesmo. Eu falei, não quero, eu acho que vai doer muito. Ele, Hannah, não dói. Sabe a picada de agulha no braço que você leva todas as vezes na emergência do hospital? É muito tranquilo. Isso não chega nem perto. É uma picadinha que realmente não dói. E é uma picadinha milagrosa. Eu falo que é a picadinha milagrosa, porque eu tinha medo, mas é uma agulhinha bem fininha, bem tranquila. E eu só tinha escutado sobre o tratamento de Botox, né? Sim. Eu já tinha escutado esse. Mas não precisou, graças a Deus, porque esse tratamento com bloqueio tá funcionando muito bem pra mim. E eu acho que não precisa, as pessoas, né, que geralmente ficam com medo, não precisam ter medo, porque é uma picadinha bem tranquila mesmo, não dói nada. E, doutora Amanda, e os pacientes, eles ficam com esse receio, né, e a gente orienta, olha, não precisa nem de acompanhante, né? O paciente vem, recebe a aplicação e já volta para casa da mesma forma, né? Não precisa. A gente compara muito com anestesia de dente. Já foi no dentista? Recebeu anestesia de dente? É a mesma coisa, só que vai ser na cabeça, né? Como que você vê esse medo também? Como é que você quebra essas objeções do paciente? Então, na verdade, os pacientes é tão tranquilo, como a Hannah falou, que os pacientes costumam fazer o bloqueio e ir para academia logo depois. Então, assim, não atrapalha nada. Pelo contrário, acho que até ajuda, né, porque não tem dor. Mas não é fácil. Convencer o paciente de que o tratamento é eficaz e que a agulha não é tão dolorosa é muito difícil. Mas eu costumo muito falar para os pacientes o seguinte, que dói mais a dor de cabeça, dói mais a espera no pronto-socorro, dói mais a indiferença que quem tem enxaqueca recebe das outras pessoas ao redor. A dor da indiferença. Sim, uma dor da indiferença. Sim. E do que a própria picada em si. Porque a picada vai doer pouquinho naquele instante. Depois é um benefício que vai ficar por mais tempo, né? E o paciente vai poder fazer coisas que muitas vezes gostaria muito de fazer, como eu tenho outros pacientes que sempre gostou de cinema, ia com o esposo para o cinema e ela deixou de ir para o cinema porque não consegue, por causa da luminosidade, barulho, e hoje ela consegue ir. Então ela vai super feliz fazer o bloqueio porque ela sabe que isso vai dar qualidade de vida para ela. Colegas de profissão mesmo, até um desabafo. Já chegaram para mim e falaram, sabe o quê? Como é que você gosta de tratar esse paciente chato de enxaqueca? Você acredita? Gente! É um desabafo. Eu nunca falei isso não, mas... O paciente com dor, né? Você é um neurologista. O neurologista o que mais trata é dor de cabeça. Ah, não, esses pacientes são muito chatos. Eles falam que eles têm ansiedade. Não, eu gosto de tratar coisas que são mais objetivas. Eu falei, mas meu Deus, imagina se o endocrinologista não gostasse de tratar um diabetes. Né? Mas neurologista e enxaqueca. Então, infelizmente, isso é uma verdade, né? Não tenho medo, porque esse dado que eu estou dizendo é compartilhado largamente entre os colegas de profissão, né? O neurologista, com frequência, ele não gosta de tratar enxaqueca. Aí sabe qual que é o resultado disso? A Organização Mundial de Saúde tem um ranking das doenças mais incapacitantes do mundo. Adivinha quem está em primeiro e segundo? Enxaqueca e dor nas costas. Em terceiro, depressão. Qual que é a semelhança entre eles? Não aparece exame, não sai sangue, não mata, e as pessoas acham que é frescura. Exatamente. Mas elas estão no top, no top 3 das doenças que mais tiram dias de trabalho, de festa, de lazer, de ambiente familiar, que é esse sofrimento que você está interessado. Mas o médico, ele às vezes é levado a estudar outras coisas mais raras, outras coisas mais difíceis, mas o dia a dia ali, né, não é esse, né? Se eu fosse um coordenador de faculdade de medicina, eu ia pegar esse ranking da Organização Mundial de Saúde, olha, enxaqueca,
No Brasil, a enxaqueca é a doença que mais incapacita. E dor nas costas em segundo. No mundo é o contrário. Lombalgia primeiro e enxaqueca em segundo. Depressão sempre em terceiro. Mas enfim, enxaqueca e lombalgia muito perto, com depressão também. E o que a gente faz mais na clínica é tratar essas 3 doenças, porque elas estão em íntima conexão. O paciente está com enxaqueca e não é entendido e está sofrendo estigma, aí começa a ficar depressivo. Sim. Né? Começa a fazer menos exercício porque dói, começa a ter dor nas costas. Então com muita frequência a gente vê enxaqueca com dor nas costas, com depressão. Essa tríade maléfica ali que se junta para causar incapacidade no paciente. Se eu fosse o coordenador, eu estudaria, olha, estudantes de medicina, primeira coisa, vocês vão estudar enxaqueca. Porque é o que vocês mais vão ver nos postinhos de saúde, nos pronto-socorros, no hospital, na vida de vocês. Segundo, vocês vão aprender a tratar a dor nas costas, que é a segunda coisa que vocês vão mais ver. Né? Terceiro, vocês vão entender e saber tratar e reconhecer uma depressão. Aí depois disso, aí vamos estudar. Claro que é importante estudar o câncer, mas assim, acho que cada doença merece seu estudo, seu cuidado. O que eu vejo, o que eu levanto essa bandeira, é que existe uma negligência, inclusive nas escolas de medicina, no estudo. Eu até convido todos a assistir o primeiro episódio da Netflix, do seriado que chama Império da Dor. Né? No primeiro episódio da primeira temporada, né, a representante lá da medicina lá fala o seguinte: os estudantes americanos estudam em média 40 minutos de dor na faculdade inteira. Imagina você ter só isso de conteúdo. E são anos de curso, pouquíssimo tempo. E no Brasil é a mesma coisa. Então, ou seja, não se estuda. A gente passou por isso, doutora Amanda que está de prova, a gente não tem aula disso na faculdade. Então, mas as pessoas estão aí sofrendo por isso. Então, eu acho que essa sensação nesse momento que você ficou sem palavras, eu acho que indiretamente você quis dizer isso, porque parece que o médico não me entende, né? E eles não buscam explicar por que você está com essa dor, o que pode ser feito com essa dor. Eles não buscam te orientar, falar, tem outros métodos, vamos tentar esse? Eles não têm, eu acho que realmente é essa questão que você falou de interesse. Eles não têm interesse em tirar essa dor de você. E essa falta de interesse coletivo foi o maior motivador de eu ter criado uma clínica especializada em tratamento de dor. Né? A gente não faz exames aqui, tanto que a clínica chama, não é clínica de investigação de dor, é clínica de tratamento de dor de cabeça. Sim. Porque aqui a gente faz mão na massa. Né? O paciente chega com dor e sai sem dor. A gente vive de resultado, a gente vive de tirar a dor do paciente. E quando ele vem aqui, a gente criou um ambiente acolhedor, que né, o Dr. Armando aqui, né, eu fiz o treinamento com ele. Né? Quando a gente está lá no treinamento, o Dr. Armando presenciou isso bastante. Olha, 20 minutos aqui da consulta tem que ser para explicar para o paciente o que é a dor. A dor é doença genética, você herdou dos seus pais, você não tem culpa disso, os gatilhos não são culpados, né? Pode ficar tranquilo, é uma doença, a gente vai tratar como uma doença e vai ter a resposta quando que é esperado quando você trata uma doença. O paciente tem a melhora e fica satisfeito. Então, essa falta de dedicação, né, do tratamento de dor foi o principal motivador dessa clínica existir. É uma clínica de tratamento de dor. Quando o paciente, igual você falou, assim, me tocou muito quando você falou assim, vi uma placa. Nossa, agora eu vou dar uma chance novamente, porque se é uma clínica de tratamento de dor, subentende que os médicos e os profissionais que estão lá, no mínimo vão me entender, né? Sim, é exatamente isso. Né? Mas que bacana, né? A gente está chegando aqui então ao final do nosso podcast, né? Eu vou passar aqui um pouquinho a palavra do Armando para ele fazer quer fazer algumas considerações finais, Armando, para a gente poder encerrar? Então, uma das coisas que foi comentada aqui, igual o senhor perguntou para a Hannah, em relação aos pacientes não procurar, né, esse serviço, acho que é falta da gente mesmo agir. A gente não como médico, não, mas como pessoa. A gente comentar, você está vendo alguém sofrendo, diz que não precisa sofrer, tem tratamento.
Entende? Porque assim a gente vai ajudando um a um. É o trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha que a gente faz o nosso papel. A gente ajuda a outra pessoa a buscar o tratamento. Assim como você conseguiu ver um cartaz, se você fala para alguém, você está ajudando a outra pessoa, né? A gente faz alguns trabalhos na internet para poder mostrar para a pessoa que ela não está ali sozinha e que nós podemos ajudar sim, né, a melhorar essa dor do paciente. Porque só quem tem dor crônica sabe o quanto sofre, não só com a dor, mas com toda a negligência, literalmente, do sistema em relação a essa dor dele. Então, isso é muito importante, acho que é importante para todo mundo que estiver vendo, e com certeza alguém vai lembrar de alguma pessoa que precisa assistir esse podcast, né? Alguém que precisa da nossa clínica, alguém que precisa do médico da dor. Né? E nós estamos aqui de braços abertos para os nossos pacientes, nossos futuros pacientes, nem que seja para uma conversa, explicar, né? E se for como você, segurar na nossa mão e a gente levar o tratamento adiante, né, doutor? Isso aí. Coisa boa. Isso aí. Né? Eu achei muito interessante essa questão, assim, como seres humanos divulgar. Isso. Né? Então, até o papel desse podcast, nesse momento que a gente poderia estar com a nossa família, estar com nossos amigos, né? A gente está aqui, né? Fazendo esse conteúdo justamente que é para melhorar o conhecimento coletivo, né? Poder levar a experiência da Hannah. Novamente, eu agradeço de estar aqui como paciente contando, porque quando é um médico que conta... Tem um viés. Tem um viés, né? Eu também... Mas o paciente está contando da pele do paciente, né? Como é estar do outro lado, como pessoa que está sofrendo daquilo e qual é a sensação de ficar. Hannah, quer fazer suas considerações finais? Quer falar alguma coisa assim? Você que está sofrendo, busque ajuda, fique à vontade para fazer suas considerações. Então, primeiramente, queria agradecer pelo convite aqui e falar para vocês que se vocês estiverem com problemas de enxaqueca, assim como eu estava, busquem ajuda, não fiquem em casa sofrendo com dor, porque é realmente desgastante. E é isso. Muito obrigada e realmente vocês têm me ajudado muito. Agradeço pelo Dr. Armando que faz o meu tratamento, agradeço por você porque fez todo esse estudo para chegar onde chegou e é isso. Muito obrigada. Bacana. Novamente, a gente que agradece a sua confiança, tá? E suas belas palavras também. Obrigada. E boa sorte aí no restante do tratamento. E esse foi mais um episódio do Modula Cast. Fiquem à vontade em compartilhar esse vídeo para todos os seus conhecidos e até a próxima.